Provérbios capítulo 25, versículo 2. Vamos entrar em espírito de oração agora. A gente vai entrar na palavra. Senhor, eu peço para que o Senhor faça algo superior, Pai. Nós estamos desejosos do Senhor essa noite, Jesus. Cara, antes de eu entrar no texto, eu quero compartilhar algo. Durante essa semana, eu estava esperando em Deus a palavra, e aí Ele me trouxe lembrança. E aí quando eu pensei sobre lembrança, eu falei, cara, eu vou lembrar sobre a cruz, aquilo que me dá esperança, e eu vou pregar sobre redenção. E eu estava empolgado, redenção é excelente. Só que no primeiro culto, o Espírito Santo ele estava me chamando a atenção para algo e dizendo que era sobre outra coisa. E aí ele usou a Aline para me falar. Ela chegou em mim e disse assim: lembra quem você é. O Espírito Santo está falando para você lembrar quem você é. E aí então eu tive clareza. E na verdade o que eu quero pregar hoje é sobre fome. Alguém aqui tem fome? Tem alguém com fome de Deus hoje? Vamos lá, eu quero insistir. Tem alguém com fome de Deus? Já percebeu que quanto mais você fala de comida, mais fome você tem? Então tem alguém com fome de Deus? Quem sentiu o aroma daquilo que Deus quer depositar sobre nós durante o louvor, cara? Então, por favor, tem alguém com fome aqui? Porque eu preciso da sua vasilha para aquilo que Deus quer fazer hoje. Então, em Provérbios capítulo 25, versículo 2, diz o seguinte: a glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Meu amigo, Deus ocultou certas coisas. E a glória dos reis é poder encontrar as coisas que Deus ocultou. Só que para a gente entender, as Escrituras vão dizer que nós somos um reino de reis e sacerdote. E quando nós falamos sobre sermos reis, o texto deixa bem claro que a glória dos reis é descobrir aquilo que Deus ocultou. E quando nós olhamos para Apocalipse, a palavra Apocalipse significa descortinar, revelar, tirar o véu, se mostrar por inteiro. João vai dizer o seguinte: existe um livro, só que esse livro ele é escrito por dentro e por fora. E muitas das vezes nós vivemos daquilo que está escrito por fora, mas existe certas coisas que Deus ocultou mais profundo. Existe algo escrito por dentro. Existe algo que só a sua fome acessa em Deus. Só a compreensão que Deus é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Só quem tem uma identidade firmada de rei começa a buscar coisas em Deus. Coisas que estão escondidas em seu interior. Coisas que estão por dentro do livro. Nós precisamos ir ainda mais profundo. Eu quero te perguntar: onde estão as águas de Deus na sua vida? Elas estão no seu tornozelo? Elas estão no seu lombo? Você está nadando no rio de Deus? E se você considera que você está nadando no rio de Deus, existe algo mais profundo. Existe um rio que ele é sem medidas. Se você está nadando, existe algo a ser mergulhado. Porque um abismo vai chamar outro abismo. Então uma fome chama outra fome. Uma sede chama outra sede. E o texto de Salmos que diz um abismo chama outro abismo, ele está dizendo sobre as profundidades do conhecimento de Deus. Então ele está falando: quanto mais eu sou profundo em Deus, mais eu me afogo e mais profundo eu fico e mais afogado eu estou. E aí quando eu acho que eu cheguei no cume, existe algo mais profundo. E a glória dos reis é encontrar. Quem está comigo? Vocês ainda têm fome? Eu preciso que vocês tragam a sua fome para mim.
E eu queria trazer o povo do Egito, porque o povo de Israel que saiu do Egito, eles são uma tipificação para a igreja hoje. Vocês estão comigo? Porque o Egito simbolizava o império do pecado, o império das trevas, e pela mão forte de Deus, o povo de Israel foi tirado do Egito e eles passaram pelo deserto, transicionando até a promessa. A igreja foi tirada do império das trevas e está se transicionando até acessar a herança. Então, quando nós olhamos para esse texto ele está apontando para a igreja hoje. E aí, o que a gente precisa pensar? O que acontecia lá? E a primeira coisa é a redenção. Quando nós falamos sobre a palavra redenção, no Antigo Testamento vai vir duas coisas na nossa memória: Israel saindo da Babilônia e Israel saindo do Egito. O povo de Deus sendo redimido de uma escravidão. Então, redenção nada mais é do que comprar alguém, do que libertar alguém. E aí eu não quero gastar muito tempo com isso, mas na cultura romana, quando uma pessoa ela era escrava, ela tinha 3 opções de se libertar da escravatura. A primeira delas era juntando dinheiro do valor que ela havia sido comprada para ela conquistar a sua liberdade. A segunda maneira é se o Senhor dela decidisse por libertar ela. E a terceira maneira era se um homem livre comprasse uma mulher escrava para se casar com ela. Então Jesus chama a igreja de noiva, porque ele era o homem livre do pecado. Então ele tinha poder para comprar a igreja. Então ele veio e comprou a igreja. Ele veio e resgatou a igreja. Ele veio e redimiu a igreja. E na cultura romana, quando uma pessoa era liberto da sua escravatura, da sua escravidão, era escrito numa pedra, num madeiro, para que isso fosse a memória da pessoa de que ela era livre. E a cruz do Calvário é aquilo que nos lembra, é a nossa santa memória de que você não é mais escravo, mas que você é filho, que você é prometido a Jesus. Então toda vez que você olha para a cruz, você vê a redenção de Cristo. E foi pago um alto preço de sangue. Então eu quero que você olhe para a cruz hoje e enxergue o escrito livre, pela mão poderosa de Deus. E foi basicamente assim. Imagine comigo um soldado que ele decide ir para a guerra para defender a sua pátria. Então o soldado voluntariamente ele vai para a guerra e ele decide pagar um preço muito alto para que a pátria fique livre. Então o soldado ele morre numa guerra para que outros vivam. Então Jesus ele voluntariamente doou-se como uma oferta a Deus para que ele pagasse o supremo preço para que você tivesse relacionamento com Deus. Isso é redenção. Só que o Evangelho não parou na redenção. O Evangelho não é apenas a cruz de Cristo, mas o Evangelho continua. E ele continua para um lugar de fome. Porque eu acabei de apresentar o que estava escrito por fora, mas tem algo escrito por dentro. Existe algo mais profundo em Deus. Existe um porquê você foi salvo. E aí, eu quero voltar lá no Egito para a gente entender uma coisa. Quando o povo saiu e foi transicionar para Canaã, havia uma nuvem que os cobria e uma coluna de fogo que os guiava. E hoje não é diferente com a igreja. O sangue de Cristo nos cobre e o fogo do Espírito nos guia. Então nós continuamos nessa jornada até a promessa.
Só que a promessa não é uma geografia. A promessa não é um lugar. Sabe por quê? Se a promessa fosse a Canaã física, por que o povo pecou de novo? A promessa era que Deus ia descer. A promessa era que Deus habitaria entre os homens. A promessa é que Ele se revelaria. Só que o povo não quis e enviou Moisés. E aí eu quero te fazer uma pergunta. O que é o céu sem Jesus? Do que me adianta andar em ruas de ouro, no trono branco, ver a árvore da vida, o rio que flui do trono e do Cordeiro, mas e se o Cordeiro, se Jesus não estiver lá, o céu não é nada. Então a minha herança, a minha porção, o meu galardão é o Cristo. É Ele quem eu estou desejando e não um lugar geográfico. Eu estou buscando uma pessoa. Eu estou buscando o meu Redentor. Eu estou buscando o meu noivo. Tem alguém comigo? E aí nessa jornada, caía-se maná do céu. E de domingo a quinta-feira se caía uma porção de maná. Só o fato de cair pão do céu já não mexe com você? Eles estavam vivendo o sobrenatural de Deus. E toda vez que caiu o maná, o sacerdote da casa ia lá, pegava a sua porção, que era exatamente a porção que ele necessitava, e levava para dentro de casa e satisfazia sua família. Só que havia algo diferente na sexta e no sábado. E primeiro eu quero falar do sábado, que é a palavra Shabat, que dá a ideia de descanso. Quando você vai procurar o Shabat, ela diz descanso. E foi quando Deus fez o sétimo dia, né? E Ele disse que era bom, que era o dia do descanso. Só que deixa eu te fazer uma pergunta. Deus é homem para que se canse? Então, se Deus não estava cansado, por que Ele instituiu um dia do descanso? Porque descanso não é parar de trabalhar. Descanso é contemplar a boa obra. Então Jesus no sétimo dia, Deus, Deus Criador, a Trindade que estava lá, ela não estava descansando fadigada. Ela estava dizendo, é muito bom o que eu tenho feito. Eu estou contemplando aquilo que nasceu de dentro de mim. Por isso que quando Jesus ele foi curar no sábado, e aí os caras vieram e falaram, pô, você está curando no sábado? E ele falou, o Pai trabalha até hoje. Porque é contemplação. E aí Jesus ele instituiu um novo Shabat. Só que agora não é no sábado. São todos os dias. Porque a obra está consumada. Não existe mais nenhum esforço para você adquirir uma recompensa. A obra está consumada. Nós estamos vivendo de contemplação. Está caindo o pão do céu. E nós estamos sendo guiados pelo Espírito. E a promessa já é nossa. A manifestação de Deus. Porque num abrir e fechar de olhos nós veremos Ele como Ele de fato é. E nós seremos como Ele é. Só que na sexta-feira havia uma coisa também. Na sexta-feira se caía maná dobrado. Porque, como no sábado não se trabalhava, na sexta-feira se caía a porção para o dia e para o sábado. Então o sacerdote ia lá, recolhia essa porção, alimentava a sua família e no sábado havia pão para o sábado. E aí, lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, vai dizer que 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Ok? Ele está falando, para Deus, um dia é 1000 anos e 1000 anos é um dia. Então vamos fazer uma conta rápida aqui. De Adão até Jesus, 4000 anos. São 4 dias. E de Jesus até nós, 2000 anos.
Então nós estamos quando? No 6º dia. E no 6º dia, se cai maná dobrado. Vamos lá, alguém, cara. Então você não precisa ter fome pelo maná diário. Você precisa ter fome pelo maná dobrado. Você precisa ter fome pelo maná escondido na arca. Por quê? Porque nós estamos no início do 7º dia. E muito em breve ele virá. Porque o 7º dia é contemplação. Então o 7º dia fala sobre a aparição de Cristo Jesus. Então se nós estamos no início do 7º dia, nós precisamos ter fome do maná dobrado e buscar algo que está escondido dentro da arca. Nós precisamos buscar aquele maná que está depositado dentro da arca. Porque o maná que caía dia após dia, se eu não pegasse a minha porção e não comesse, ele estragava. Eu não podia guardar. Sabe por que eu não podia guardar? Porque quando você está guardando o maná, você quer fazer no seu método, você quer acreditar no seu potencial, você quer prevenir-se. Só que Deus, ele estragava o maná, porque ele queria ensinar o povo a confiar. Só que agora é fome dobrada. E aí o profeta vai dizer: nos últimos dias enviarei fome sobre toda a terra. Fome e sede de Deus. Cara, tem alguém com fome? Tem alguém com fome? E o que isso tem a ver com lembrar? É porque durante o louvor do culto passado, a Aline veio e falou: Deus falou para te lembrar que você é amigo do noivo e você tem que avisar que ele está chegando, que ele está bem perto. Lembre aquilo que dá esperança, porque aqueles que aguardam o Senhor com grande expectativa têm fome e sede da justiça de Deus, da equidade do reino de Deus, porque o rei encontra o maná, o sacerdote, ele institui um ministro a Deus puro. Então nós precisamos entender, Jesus está voltando. Tem alguém queimando? Só que no sermão escatológico de Mateus 24, ele vai falar que duas coisas são sinais. Ele vai falar vários sinais, mas ele vai frisar dois. Eu quero trabalhar com esses dois hoje. Primeiro, ele vai falar que o principal sinal é que todo mundo receba a pregação do Evangelho. Então nós precisamos ter fome de pregar o Evangelho. E por que existe maná dobrado? Porque é fome para você e fome para o seu irmão. Sabe, não dá mais para a igreja ser receptora de Deus. Ela tem que ser ministra de Deus. E você precisa ser tutor do seu irmão. Porque quando Caim matou Abel, Deus apareceu para Caim e falou: cadê seu irmão? E Caim respondeu: por acaso eu sou tutor do seu irmão? E Deus disse: sim, vou te ensinar em Jesus. Porque ele vai descer unigênito, e ele vai ser tutor dos irmãos dele, e ele vai ressuscitar o primeiro de muitos irmãos. Porque o sangue de Jesus clama mais alto do que de Abel. Vamos lá, alguém? Então você é tutor, e nos últimos dias você precisa ter fome pelo seu vizinho. Você precisa ter fome pelo retorno de Jesus. Você precisa ter fome para comer o maná escondido. Porque o maná que desce do céu é só recolher, mas o maná escondido dentro da arca é necessário devoção, é necessário uma escolha de um sacerdócio. Vamos lá, tem alguém comigo? Vocês ainda têm fome de Deus? Eu vim aqui para tirar a fome que está escondida dentro de você, duplicar ela, maximizar ela, para que você tenha fome para a cidade, para que você tenha fome para a nação. Fome do quê? Fome de Deus. E aí existe a passagem de Jesus e a mulher samaritana. E Jesus chega no poço na hora do almoço e ele fala para os discípulos: vai lá comprar comida. E o curioso é que vai os 12, né? 12 pessoas para buscar um almoço. Fala, os caras vão trazer o supermercado nas costas. Mas os 12, eles vão. E aí aparece a mulher samaritana. E Jesus prega para ela, mostra a água
que mata a sede dela. Só que ele já aplica o princípio do reino. Quem come de Deus tem fome. Quem bebe de Deus tem sede. Então ela bebe de Jesus e ela já vai correndo a anunciar. Ela já vai com fome de pregar o Evangelho. Só que aí nesse tempo onde a samaritana vai à cidade, os discípulos chegam. E eles chegam com a comida. E é a hora do almoço. E eles falam, aí Jesus, a gente trouxe a comida. E aí Jesus fala, não. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Mas, é a hora do almoço, você pediu comida. Só que o que acontece quando a gente olha para as Escrituras é como se uma câmera estivesse focando no diálogo de Jesus e dos discípulos. Ok? A câmera está aqui e está falando o que Jesus disse para eles e o que eles disseram para Jesus. Só que se a gente inverter a câmera e pegar de cá, Jesus está falando, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Porque no horizonte ele está vendo a cidade de Samaria vindo. Ele está falando, eu tenho fome de transformar uma multidão. Eu tenho fome de anunciar o pão da vida. E aí ele diz, a seara é grande, poucos são os trabalhadores, e os campos estão brancos. Só que, vamos pensar, se ali houvesse um campo, e o campo está pronto a ser colhido, por que os caras foram buscar comida? Então os discípulos não entenderam. Que campo, que seara, que colheita. E aí, em Mateus 24, a segunda coisa é a grande colheita. Existe uma grande colheita nos últimos dias. E para essa grande colheita dos últimos dias é necessário fome dobrada. Porque é para alimentar uma nação, é para colher uma grande colheita. É a maior colheita de todos os tempos. O maior avivamento de todos os tempos está prestes a chegar. E eu quero fazer parte disso. O meu ingresso se chama Fome de Deus. E aí então ele olha para os discípulos e diz o seguinte: equibalo. E a palavra equibalo significa expulso sem direito de volta. Então Jesus olhou para os discípulos e disse: vocês estão expulsos sem direito de voltar. E aí sabe por que foi um tanto quanto bizarro para os discípulos escutarem isso? Porque a palavra equibalo, ela vai aparecer mais uma vez na Bíblia. E essa vez que ela aparece é quando Jesus vai expulsar um demônio. E aí aparece o demoniado e ele fala equibalo. Ou seja, ele expulsa o demônio sem direito de voltar a pessoa. E aí os discípulos, eles estão em transe. Só que sabe o que Jesus quer falar com o equibalo? Ele quer transicionar o cristão. Os discípulos já sabiam que ele era o rei. Os discípulos já estavam com ele. Os discípulos já entendiam a mensagem. E aí ele falou: agora vocês estão expulsos sem direito de volta. Porque o Evangelho não é sobre ficar sendo discípulo de Deus, mas é ir depois dele, é fazer o que ele fez. Então ele falou: está transicionando, eu estou liberando o equibalo para que vocês sejam o colhedor, para que vocês vão e preguem o Evangelho. Só que para isso eu preciso ter fome. Tem alguém comigo, cara? Deus está fazendo algo fresco aqui, cara. Eu preciso que você entre em espírito de oração. E espírito de oração não é ficar em silêncio, é estar conectado com o que Deus está falando. Então, existe uma transição acontecendo essa noite. Deus estava falando com os sacerdotes da casa. E os sacerdotes da casa não é o ministro de louvor, não é o pastor. Não. O sacerdote é você. Você que está me ouvindo, você é sacerdote. Porque o reino é do rei que encontra o que está escondido e do sacerdote que ministra a Deus e ministra aos homens. Então Deus está com fome de transicionar você de um receptor da bênção de Deus para um cara que transmite a glória de Deus. Os seus ombros estão sendo alargados agora, Pri.
Sabe por quê? Porque o Espírito escolheu hoje para te transicionar. Porque é necessário alargar os ombros para carregar a glória de Deus. Porque existe uma tribo que carrega a glória de Deus. E ela não está se apegada ao que foi corrompido. Ela não está tipo, nossa, mas a igreja quer dinheiro, mas o pastor está roubando, mas está acontecendo isso. Meu amigo, não fale mal da noiva, honre a noiva. É a noiva de Cristo. Ao invés de você criticar a noiva, mantenha a chama acesa, porque Deus está contando com o seu sacerdócio. Então para de pegar pedra e tacar na noiva, mas seja a noiva que Deus está aguardando. E o ingresso disso é fome. E quem está te dando fome é o Espírito, porque quem está dando maná dobrado nos últimos dias é Deus, a colheita é de Deus, os trabalhadores é de Deus. Então vai e vive. Só que existe uma grande incógnita entre viver e apenas desejar viver. E a grande diferença mora no maná escondido. A grande diferença mora em mergulhar mais profundo. E eu só tenho fome de Deus quando eu ando com quem tem fome. Você precisa andar com quem tem fome de Deus. Porque tem gente, vamos lá, cara. Tem gente que é salgado e ele te dá sede, cara. Tem gente que tem pão o dia inteiro e você tem fome. E aí deixa eu te falar, nos dias atuais você não precisa de fome. Você precisa de fome, porque o maná é dobrado. E sabe por que você precisa de fome? Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que no sétimo dia não caiu o pão? Porque no sétimo dia o pão vivo desce do céu. Então no sétimo dia eu não preciso de um maná de Deus, eu preciso de Deus. Então é necessário que a igreja dos últimos dias tenha a paixão dos primeiros dias com a inteligência dos últimos dias. E tendo fome, andando com quem tem fome, pregando o evangelho, trazendo as vasilhas, alargando os lombos, purificando o sacerdócio, porque no sétimo dia não precisa de maná, eu não preciso de bênção, eu preciso da minha herança, da minha porção, e ele se chama Jesus de Nazaré. O pão vivo vai descer do céu. Será que nós podemos unir a nossa fome hoje como uma terra seca que espera pelas chuvas de Deus? Nós queremos ver a chuva descer e alagar aquilo que está seco. Mas eu tenho que ter a minha fome, a fome para o meu irmão, e eu conto com a sua fome e a fome pelo seu vizinho. Quando Eliseu ele vai na casa da viúva e ela está prestes a morrer porque não tem o que comer, ele fala assim: vai descer óleo, traz a vasilha. O sobrenatural de Deus vai tocar a terra. Tem óleo, é só trazer a vasilha vazia. Então a viúva vem, põe a sua fome na mesa, põe a sua vasilha vazia e o óleo começa a descer. E aí então ela fala para o menino: traz a outra vasilha, traz a outra, traz a outra, traz a outra, porque a promessa, enquanto tiver vasilha vazia, o óleo vai continuar descendo. E aí a casa
Ela pegou todas as vasilhas possíveis da casa dela. E aí o óleo foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. Só que ela entendia que ela era tutora do irmão dela. Então ela falou: menino, vai buscar a fome da vizinhança. Traz a vasilha de todo mundo, porque todo mundo vai receber o óleo de Deus. Aí o menino sai correndo e vai pegando de vizinho em vizinho a vasilha. Dá a sua fome aqui, dá tudo que você tem, porque aonde tem fome tem óleo. Aonde tem desejo por Deus existe revelação. Aonde o Senhor está existe o espírito profético. Aonde tem fome tem o sobrenatural de Deus. Tem o acréscimo das almas. Tem homens trabalhadores. Então cadê os meninos dessa casa que vão buscar as vasilhas vazias? Cara, de verdade, eu sei que a palavra está forte, eu sei que está emocionando, mas sai daqui e busca a vasilha vazia do seu vizinho, porque o óleo só para de descer quando acaba a fome. E às vezes a gente opta pelo lugar mais fácil. A gente fala assim: Deus já não se move mais na igreja como antes. A igreja parou, está tudo corrompido. O óleo cessou porque não tem fome, cara. Coloca uma vasilha que o óleo começa a descer. Eu quero que vocês entendam isso. Se eles estivessem pegando vasilha até hoje, o óleo estava descendo. O óleo só parou porque parou as vasilhas. Se eles estivessem buscando vasilha até hoje, o óleo estava descendo. Então aonde tem fome tem óleo. E aí sabe por que nós precisamos juntar todas as nossas vasilhas? Porque o óleo unge o rei. O rei está prestes a voltar. Cadê o nosso óleo para ungir o rei? Nós precisamos derramar o unguento aos pés do Rei da Glória. Então Deus me dá o óleo porque eu tenho fome. Eu tenho fome do quê? De ser conhecido por Deus. Deus me conhecer e todas as nações serem de Deus. Então me dá fome, porque eu quero óleo. A outra função do óleo era manter o candelabro aceso. E aí eu queria ir com você em 1 Samuel, capítulo 2. Oxi, que eu não sei usar. Primeira Samuel 2, versículo 18. Primeira Samuel, capítulo 2, versículo 18. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Meu Deus, que se levante o ministério de Samuel, Jesus. O sacerdócio dos últimos dias, Jesus. O que estava acontecendo aqui é que o sacerdócio estava corrompido. Eli estava cego e gordo. Os filhos de Eli prostituíam em cima do altar. E Eli não fazia nada. Samuel podia dizer: eu não vou ficar aqui, eu não vou acreditar, está tudo ruim, está tudo profanado, Deus não faz nada. Mas não, estava corrompido. O menino ministrava a Deus, cara. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você é o campeão das críticas ou você está ministrando a Deus? Crítica não arruma o caminho. Arrependimento, sim. Nós precisamos nos arrepender e voltar a Deus. Porque os juízos de Deus, eles servem para o nosso arrependimento. Em 1 Coríntios capítulo 11 ou 10, não sei, é o que a gente vai usar para ceia, não sei se é o 10 ou 11. 1 Coríntios 11,
depois que ele descreve a ceia, ele vai dizer assim que as disciplinas de Deus são para o aperfeiçoamento dos santos. E aí quando a gente olha, quem permitiu que o povo fosse para o Egito? Deus. Quem permitiu que o povo fosse para a Babilônia? Deus. Qual era o objetivo do juízo de Deus? Arrependimento. Era trazer de volta aquilo que se corrompeu. Então, quando Deus libera um juízo sobre nós, isso evidencia que nós somos filhos de Deus. E o juízo de Deus leva-nos ao arrependimento, leva-nos à restauração. Vamos lá, tem alguém aí? Então nós precisamos desejar o fogo de Deus, porque o fogo de Deus, ele refina a nossa fé. O fogo de Deus, que é o juízo de Deus, ele aprimora, ele protege, ele faz ser genuíno aquilo que nós cremos. Porque se você considera que o ouro é valioso, mesmo quando o ouro passa pelo fogo, ele ainda perde o seu valor e tem impurezas. Mas a sua fé, quando ela é passada pelo batismo de fogo, ela se torna genuína. Por isso que João Batista, aquele que preparava a descida de Jesus, ele falou, vem um aí que batiza com fogo. Para quê? Para que você seja refinado. Então nós vamos clamar por fogo de refinar o sacerdócio. O sacerdócio do meu vizinho, não o meu. Que ao invés de ministrar a Deus, estou apedrejando a noiva. Que ao invés de alargar os meus ombros e carregar a glória, eu estou querendo receber de Jesus e estou lá. Jesus, vamos comer aqui, vamos almoçar. Enquanto Jesus está falando, vai para a seara. Vai trazer os frutos. Vai buscar a fome de uma nação. Eu tenho pressa, cara. Eu tenho urgência. Eu preciso que você tenha fome. Imaginem aqui se todo mundo tiver fome para 2. Existe óleo fresco para uma cidade, cara. Vamos lá, vamos lá. Será que você ainda deseja o retorno de Jesus? Será que você ainda deseja que as pessoas conheçam a Cristo? Será que você quer exercer o seu ministério de ministrar a Deus e ministrar aos homens? Será que você é o sacerdote que coloca pão fresco na mesa? Se você pega o pão da presença de Deus, aquela que habita, que você é íntimo e coloca fresco todos os dias, você põe um pão da presença fresco. Será que você tem óleo e mantém o candelabro aceso? E aí, Samuel estava lá, um menino, ministrando a Deus. Ele não estava preocupado com a corrupção, ele não estava preocupado no sentido de abandonar a sua fé, mas ele estava fazendo o que cabe a nós: conhecer a Deus. E aí, ele estava gordo e cego. E aí eu quero ir com você em 1 Samuel 3, do 3 ao 4. Vamos lá. 1 Samuel 3, do 3 ao 4. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontra a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. Espera aí, se ele está gordo, cego, quem que está mantendo o candelabro aceso? E Samuel, ele saiu da liturgia, porque ele não era o sumo sacerdote, ele não estava vestido com as vestimentas sacerdotais, ele era um menino ministrando a Deus. E aí deixa eu te falar outra coisa da liturgia. No Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança ficava, só podia entrar uma vez por ano. E só o sumo sacerdote. E ele ainda tinha que expiar o sangue de um cordeiro. E ele entrava com uma corda no pé, porque caso ele morresse, as pessoas puxavam ele lá de dentro. Só que Samuel
está dormindo do lado da arca, cara. Samuel está comendo do maná escondido. Samuel está habitando na presença. Samuel não está preocupado com a geografia. Samuel quer a presença. Samuel quer Deus. Samuel mantém a chama acesa. Mas a igreja está apagando. Mas eu estou acendendo. Vamos lá. E ele está lá, dormindo na presença, debaixo da arca, no Santo dos Santos. Até que um dia, Deus faz assim: Samuel. E ele falou: eu estou aqui. E Jesus está procurando esse sacerdócio, onde ele vai falar: noiva. E nós vamos dizer: nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor. A lâmpada continua acesa. Nós estamos ministrando a Deus. Nós estamos comendo do pão da presença, do maná escondido. Nós comemos do livro de dentro, por fora. Nós estamos aqui e nós acreditamos na noiva. Nós acreditamos em Deus. Então Jesus, nesses últimos dias, Ele quer levantar o sacerdócio de Samuel. Aí Samuel vai fazer uma coisa. Samuel vai pegar um óleo. E ele vai ungir um rei. Vamos lá, tem alguém comigo, cara? E não um rei segundo o coração dos homens, mas um rei segundo o coração de Deus. Ele tinha o óleo para ungir o rei. Então o sacerdócio dos últimos dias precisa do óleo para recepcionar o Rei da Glória. Porque primeiro ele veio como um cordeiro, mas em breve ele virá como um leão. Você precisa do óleo para recebê-lo em toda a sua glória. Eu sou o sacerdócio que vou dizer: estou aqui, eu tenho fome pela cidade, traga as vasilhas, eu estou aquecendo a chama, eu estou fazendo algo diferente pela graça do Espírito. E houve uma grande diferença também. Quando eles foram ungir Samuel, que era um rei segundo os homens, levou-se um vaso de barro que o homem podia produzir. Então foi uma unção segundo o método do homem. Só que quando foi Samuel, ele pegou um chifre. Já viu algum homem produzir um chifre? Porque a unção era de Deus, o óleo era de Deus, o rei era de Deus, o sacerdócio era de Deus. Vamos lá, cara. Vamos lá. Então aquilo que era corrompido se tornou santo mais uma vez. E aquilo que talvez hoje está se perdendo, Deus conta conosco para ter fome e erguer um sacerdócio santo, que tem óleo fresco, que tem as costas largas, que carrega a glória de Deus, que transfere dons espirituais, que impõe as mãos, que prega o Evangelho, que é uma carta viva de Deus. Vamos lá, alguém, cara? Alguém tem fome? Alguém tem fome? Alguém tem fome? E quando Deus me lembrou o amigo do noivo, o amigo do noivo, ele grita: o noivo está às portas. Arrependam-se e preparem o caminho. Preparem o caminho. É uma igreja de João Batista, que de novo estava fora da liturgia, mas estava com a presença, cara. Não substitua mais o seu sacerdócio por um pastor. Não substitua mais o seu sacerdócio por uma igreja. Não substitua mais o seu sacerdócio pelo seu conhecimento teológico. O seu sacerdócio é conhecer a Deus e ser achado nele. O seu sacerdócio é conhecer o Espírito, é ser impregnado das verdades de Deus, cara. E para isso, meu amigo, você precisa de fome. Lê como eu acesso esse lugar. É só você seguir o novo e vivo caminho, marcado pelo sangue de Jesus, que não há mérito nenhum em nós. E a forma de percorrer essa jornada se chama fome. E nos dias atuais, os últimos dias, é fome de fome. É fome de fome.
É fome de fome, cara. Vamos ficar de pé, por favor. Sabe, mano, começa a orar, pelo amor de Deus.